Olá, boa noite, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, está escrito em Mateus capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Então nós estamos aqui em nome de Jesus, acabamos de vir um culto de família, participei 9 da manhã, 3 da tarde, participei agora às 7 da noite. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Um conselho para você, a Bíblia diz assim, Mateus 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á, buscar encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Versículo 8, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então, peça coisas boas a Deus. Peça a Deus o que você está necessitando, o que você está precisando. Buscar encontrarei. Então, busque coisas boas, não busque coisas ruins. Batei e abrir-se-vos-á. Então, bata nos céus e você terá coisas boas. Então, eu quero mostrar para você o Evangelho de Jesus Cristo falando, parte 184. Está em Marcos 7, versículo 1. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Então eles seguiam os fariseus e os escribas a tradição dos anciões. Certo que é uma higiene, né? Comer depois que lavar as mãos. Quer dizer que Jesus disse que o que sujava eram os pensamentos, os desejos ruins. Mas você que for comer, for fazer uma comida, lave suas mãos. Lave suas mãos, lave sim o copo, os pratos, as colheres, né? Lave. Não vá fazer igual um amigo meu que trabalhou comigo numa chácara em 2008, que eu fiz a comida no dia anterior, no dia seguinte ele foi fazer a comida, e do jeito que a panela estava do dia anterior, ele pegou, botou água e jogou ali, né, a comida dentro para fazer. E eu vi, e o menino virei, não, virei, não é assim não, cara, tem que lavar, lave lá. Era o dia dele fazer a comida, ele foi, lavou e colocou a comida direitinho na água limpa e na panela limpa, graças a Deus. Então ele achou graça, levou de boa, ele não ficou com raiva, ele não brigou com a gente, ele não discutiu, ele sorriu e simplesmente fez aquilo que era o certo. Então Jesus não estava querendo dizer que era errado lavar as mãos, Jesus estava querendo dizer que aquilo que eles faziam, eles invalidavam o mandamento de Deus por aquilo que eles determinaram. Porque isso é um dever de todo mundo, lavar depois, comer depois que lavar as mãos, ou os pratos, ou as colheres, ou a panela. Não é mesmo? Uma mulher, quando vai fazer a comida, ela lava toda a prato, colher, tudo que envolve ali no momento do jantar, ou da janta, ou do café, a pessoa lava simplesmente. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comiam sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltando do mercado, se não lavasse, não comia. Então quem voltasse lá, por exemplo, os anciões, os fariseus e escribas, quem fosse no mercado ou em qualquer outro canto, quando voltasse, se não lavasse as mãos, não comia. E muitas outras coisas há que receberam para observar. Então eles receberam isso dos anciões. Era totalmente errado? Não. Agora eles estavam invalidando o mandamento de Deus por isso. Como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Até as camas eles lavavam. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição? Perguntaram a Jesus, ei Jesus, Rabi, Rabone, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição? Porque nós temos o costume de comer depois de lavar as mãos. Tradição dos antigos, mas come com as mãos por lavar. E ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então tem gente que nem com os lábios glorifica a Deus, nem fala de Deus, não quer nada com Deus, não glorifica a Deus, e nem com o coração. Então glorifica a Deus com o seu lábio e busca glorificar a Deus com o seu coração, de coração, verdadeiramente. Buscar uma vida com Deus não é errado. Em vão, porém, me honra ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Então essas coisas eram uma doutrina de homem, um mandamento de homem, só que você sabe que é higiene. Só que o erro dos escribas, dos fariseus e dos anciões é porque eles quebravam o mandamento de Deus para fazer o preceito, a doutrina que eles tinham ensinado, entendeu? Por isso que Jesus falou sobre isso. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes aos homens como o lavar dos jarros e dos copos e fazer muitas coisas semelhantes a esta. Então eles retinham a tradição dos anciões, né? Quer dizer, eles deixavam o mandamento de Deus. Por isso que Jesus repreendeu ele. Não é porque eles lavavam as mãos de comer, é porque eles deixavam o mandamento de Deus, quebravam o mandamento de Deus para obedecer o mandamento de homem.
Tem gente que está fazendo isso. Tem gente que sabe que o certo é amar o próximo, fazer o bem, ajudar, não procurar briga, nem contenda, nem inimizade, nem de discussões, não procurar o que é mal, o que é ruim. Em vez de procurar o mandamento de Deus, que é amar o seu próximo, que é fazer o bem, que é ajudar, que é não fazer o mal, tem gente que está deixando o mandamento de Deus pelo mandamento do mundo, do diabo, que é briga, contenda, discussões e inimizade. Não faça isso, seja inteligente, pelo amor de Deus. Porque, e dizia, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar esta vossa tradição. Então eles invalidavam o mandamento de Deus para guardar a tradição. Muita gente hoje está invalidando o mandamento de Deus para poder obedecer as coisas do diabo, os mandamentos do diabo, os desejos do diabo, que é briga, contenda, inimizade, discussões, procurando briga, contenda, inimizade, discussões, fazendo mal, procurando fazer o mal ao próximo, não sabendo que isso vai levar à prisão, leva briga, contenda, inimizade, pode levar a coisas piores. Porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldizer ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Então, se você fosse filho de alguém no passado, lá em Israel, se você dissesse um nome com o seu pai ou com a tua mãe, você era digno de morte de cruz. Hoje não, hoje tem filho que bate no pai, filho que bate na mãe, filho que faz a maior desordem com o seu próximo, com as pessoas, e não dá em nada, né? Não dá em nada. Aparentemente não dá em nada, mas diante de Deus a pessoa fica suja. Então, naquele tempo, quem fazia isso tinha que ser punido de morte, era um mandamento de Deus. E eles invalidavam. Porém, vós dizeis, se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é Cobã, isto é, oferta ao Senhor. Então, quem maldizesse pai e mãe, chegasse lá com um círculo de ouro, com um talento, com dracmas, start, ou de start, ordenaram, pronto, eles recebiam o dinheiro, botavam no bolso e diziam assim, não, está perdoado, você está purificado desse seu pecado, em vez dele usar o mandamento de Deus. Então eles pegavam o dinheiro e não puniam aquela pessoa. Jesus repreendeu eles acerca disso. Nada mais lhe dais, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Olha, eles invalidavam o mandamento de Deus, que é amar o pai e a mãe. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, muitas coisas fazeis semelhante a esta, e chamando outra vez a multidão, diz, ouve-me vós todos, e compreendei. Você tem que ouvir a palavra de Deus e compreender. Você não pode questionar uma pessoa que está lendo a Bíblia, que está orando, que está indo para a igreja, sem você conhecer a verdade. Se você souber que Deus, ele é assim, ó, se confessarmos ao Senhor os nossos pecados, se nós confessarmos ao Senhor o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Você tem que entender que a pessoa que falha, que erra, quando ela pede perdão a Deus, Deus perdoa. Que a pessoa, mesmo sendo falho pecador, ela deve ler a Bíblia, ela é um dever do ser humano ler a Bíblia. É um dever do ser humano buscar a Deus. Feliz daquele que busca. Então você tem que conhecer a Bíblia para poder, antes de você julgar os outros. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Então Jesus estava dizendo que aquela comida não estava contaminando as pessoas, os discípulos, ou quem comer sem lavar as mãos. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é que contamina o mundo. Então o que sai da minha boca e da sua boca, relacionado ao mal contra o seu próximo, a briga, contenda, inimizade ou imoralidade, é que lhe contamina. Quando você fala um palavrão, quando você diz uma coisa má, uma coisa ruim contra o seu próximo, quando você diz assim, ah, fulano deve morrer, fulano vai morrer, ah, ele vai morrer, ah, ele vai se dar mal, vou fazer isso com fulano, com o Beltrano, com o Ciclano, você está se contaminando e a contaminação está aumentando, e se chegar o seu dia de partir da terra, para onde você vai? Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixando a multidão, entrou em casa, o seu discípulo o interrogava acerca desta parábola. E ele disse-lhe, assim também vós estáis sem entendimento. Peça entendimento a Deus da palavra. Você está sem entendimento e está brigando, contendendo, atrapalhando os outros, fazendo mal aos outros, atrapalhando Deus, atrapalhando Jesus. E cuidado, não atrapalhe Deus nem Jesus. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar. Então, tudo aquilo que você come não pode contaminar você. Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora. Então, tudo aquilo que a pessoa come entra pela boca e é lançado fora, vai para o ventre e é lançado fora. Ficando puras todas as comidas. Então, todas as comidas é pura. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, o que sai da sua boca.
Às vezes você diz, fulano deve morrer. Você atrapalha a vida de fulano, faz um maior escândalo, fala a maior maldade com fulano, diz que fulano deve morrer, deve acontecer coisas ruins. Está se contaminando. Está se contaminando, está se contaminando. E Jesus está voltando. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o mundo. Então, tudo que você fala de mal, maus pensamentos, coisas ruins, coisas que é homicídio, isso é que contamina você. Você está totalmente contaminado se você tem o mal, se você procura briga, contenda, inimizade, discussões, briga, você quer atrapalhar o seu próximo, perseguir a vida do seu próximo, você está se contaminando. Toda contaminada, do alto da cabeça à ponta dos pés. Você tem que fazer o quê? Pedir perdão a Deus. Deus me perdoa, purifica meu corpo, minha alma, meu espírito e ajuda eu a amar o meu próximo. Então Deus abençoe você e sua família.